Mas as 2 etapas o Sul vai então com força máxima para essas competições novamente. Com certeza, até na B eu quero estrear alguns atletas ali que tenho umas cobaias ali, com brincadeira, mas eu tenho um pessoal que tá ali, que tá em teste, que vai entrar em teste na B agora para ver como é que nós vamos fazer. Eu estava aqui na informação do estadual Série B, por isso que eu comentei que a primeira etapa do Série A no dia 13 de abril. E agora a gente vai falar do destaque, eu acho que para a gente, desse Karatê de Rio do Sul no início de 2013, que é o Edmilson Guts dos Santos, que nada mais, nada menos garantiu a classificação para a seleção brasileira de Karatê após retornar para Rio do Sul depois de 2 anos fora, Cleiton. Motivo de comemoração, né? Imagina se nós tivéssemos um atleta de qualquer outra modalidade, principalmente as modalidades popular, como futebol, né? Um cara que fosse convocado para a seleção brasileira seria um motivo de orgulho para a cidade. Então nós não podemos deixar de dizer, né? Uhum. Que a seleção brasileira é seleção brasileira, a diferença é a modalidade, né? Então, assim, foi lá para a seletiva, venceu a seletiva, conquistou a última vaga da seletiva, né? Da etapa de São Paulo, do regional de São Paulo. E no domingo, isso foi no sábado, e no domingo ele disputou para ver quem era o titular e quem era o reserva da seleção, que eram 2 titulares e 2 reservas. Então, assim, ele conseguiu a segunda vaga, né? A primeira vaga já praticamente é uma vaga que não vou dizer impossível, mas muito difícil de ser conquistada, que era do Douglas Brause, que o Edmilson enfrentou o Douglas Brause nos 2 jogos abertos na semifinal. E o Douglas Brause é o único brasileiro, ele é de Florianópolis, que é campeão mundial de Karatê. É o único brasileiro da história do Karatê do Brasil que conseguiu chegar na cabeça do mundial, né? Então, é um cara muito bom, eu conheço o Douglas Brause desde pequenininho. Né? Quando ele era piazinho, assim, de 7, 8 anos, eu lembro dele competindo. Então também é um cara que vem, né, numa sequência, num preparo, né? Até porque Florianópolis também tem uma estrutura de esporte boa, né? Tem universidade fazendo estudo, volta e meia tu vê o vídeo deles na internet, né? Os estudos que eles fazem. Eles têm um centro de treinamento muito bem equipado, né? Existe uma tecnologia em cima do treinamento deles, e mesmo assim, nos Jogos Abertos do ano passado, foi uma vergonha, né? Porque quem venceu a luta entre o Edmilson e o Douglas nos Jogos Abertos do ano passado foi o favoritismo dele, porque ele fugiu a luta toda, né? No ano anterior, ele e o Edmilson fizeram uma batalha histórica nos Jogos Abertos. Era um ponto lá, um ponto cá. Uhum. Né? O Douglas venceu no finalzinho por 6-5. E ano passado terminou 0-0. E quando termina 0-0, são 5 árbitros. É por voto de arbitragem, aquele que teve mais atitude e tal. E o Edmilson perdeu por 3-2. Mas o ginásio todo vaiou. Que assim, pô, o cara fugiu a luta toda, não tomou atitude nenhuma. E mesmo assim venceu só porque era o campeão mundial, porque era um atleta de respaldo a nível nacional. Mas agora nós temos o Edmilson juntinho com ele lá na seleção, a coisa vai ser um pouquinho diferente. Vai ser. Tomara. O Edmilson iniciou no Karatê aos 10 anos aqui em Rio do Sul, permaneceu na cidade até 2011, saiu 2 anos para competir em São Paulo, né? Tetracampeão estadual, tetracampeão dos Jogos Regionais de São Paulo, vice-campeão brasileiro, bronze no Sul-Americano de 2012 e 2 vezes bronze nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Exatamente. Assim, a situação do Edmilson. Quando ele foi para São Paulo, né, ele foi para São Paulo, ele já tinha... Quando ele estava na categoria em Brasília, nós somos um brasileiro em Brasília lá, e esse cara lá de São Paulo viu ele lutar. Então ele convidou o Edmilson 2 anos seguidos só para disputar esse regional. E o Edmilson ficou campeão nas 2 vezes. Daí no 3º ano, ele convidou o Edmilson para ir morar lá em São Paulo. Daí o Edmilson chegou para mim, pois é, e agora? Eu disse, olha, cara, a gente só se arrepende daquilo que a gente deixa de fazer. Eu não vou te vetar. Eu podia ter dito não, né? Mas eu disse, não, tu pode ir. Vai lá, faz o teste, mais do que dá errado não vai. Então assim, ele foi 2 anos, né? Ele teve um grande crescimento técnico, um cara muito bom lá, como técnico, né? Um cara que foi seleção brasileira, um atleta de seleção brasileira, um cara de renome, só que muito mau caráter. Então assim, ele deixou o Edmilson, ele se aproveitou muito do Edmilson lá. E tratava mal o Edmilson, né, que eu fui lá para São Paulo, levei o Roberto uma vez para disputar no 3º ano de estreia no 3º ano de atuação lá nos Jogos Abertos, eu levei o Roberto a convite do técnico lá, do Sanderson.
Eu cheguei lá, o Edmilson já estava morando 6 meses lá, o Edmilson dormindo no sofá, eu disse, pô, né, isso daí não é vida, né, cara? E foi, com o passar do tempo, as coisas foram piorando e tal, e foi criando essa situação. E o Edmilson começou a ficar descontente, começou a enxergar o que eu falei para ele, e né, a situação foi se agravando. Ele pegou as coisas e veio embora. Foi a melhor coisa que ele fez para, né, foi bom esses 2 anos que ele teve lá, né, ele cresceu muito como pessoa, né, ele foi para lá um jovem, voltou para cá um homem. Então, foi muito positivo nesse ponto. Cheio da responsabilidade, cheio da determinação, né? Batalhando fora do tatame para ir atrás de patrocínio, para conseguir atingir os objetivos dele. Bom, Cleiton, próxima competição do Edmilson, já tem data definida para ocorrer? Qual que é e aonde deve ocorrer? Se eu não me engano, é dia 14 e 15 de maio em Buenos Aires, na Argentina, que é o Campeonato Pan-Americano. Ele já vai estar lá representando a seleção brasileira. Uma competição de nível... Mas nós temos uma outra competição em maio, que eu até não relatei para ti ali, que é a Taça Santa Catarina. É uma competição de nível estadual, onde os atletas da A e da B podem participar, claro, cada um dentro da sua categoria. Né? Nós vamos levar a nossa equipe para disputar essa competição, uma competição, para ter uma ideia, quando eu competi, a minha primeira competição lá em 1997, foi essa competição, a Taça Santa Catarina. E ela se mantém até hoje. Então, ela já está lá na mais de 10ª edição. E ela reúne, ela é uma competição que o pessoal gosta dela. Então, vai bombar essa competição aí. E para a preparação dos nossos atletas, né, tanto no nível de base como no nível de rendimento, ela é importante. E nós estaremos lá. Tá certo. Esse é Cleiton Kofa, o treinador do Karatê de Rio do Sul, e a gente falando sobre a modalidade aqui na capital do Alto Vale. Já falamos sobre o Edmilson, classificado, uma classificação inédita, né, para a seleção brasileira de Karatê, um orgulho aqui para a nossa cidade, para a nossa região e até para o nosso estado, né, porque acima de tudo ele vai estar representando também Santa Catarina na seleção brasileira, né? Exatamente. Bom, a gente também já falou sobre os campeonatos estaduais que iniciaram, mas vem aí Taça Santa Catarina, vem competições internacionais que o Edmilson vai estar participando, mas também tem as competições da FESPORT, Joguinhos Abertos, OLESC e Jogos Abertos. Como que o Karatê de Rio do Sul vem se preparando para essas competições? É nova gestão, é uma nova filosofia, uma nova ideia para essas competições? Como que o Karatê de Rio do Sul está se preparando para as competições FESPORT? Na verdade, nós ainda estamos negociando com a fundação aí, porque eles não conhecem o nosso trabalho, né? Nós estamos esperando aí para ver o que a fundação vai decidir em relação à nossa modalidade, né? Quais as competições que ela vai focar. OLESC, nós temos atletas, como eu já citei antes ali, temos uma equipe boa para disputar a OLESC. A OLESC, atualmente, ela está com o mesmo nível dos joguinhos. A diferença é que é a idade, mas os municípios têm uma grande fome de vencer essa competição. Até ano passado, como a OLESC ainda, o Karatê não era oficial na OLESC, eu destinei alguns atletas para disputar por Tubarão e outros por Criciúma. Tubarão, no masculino, ficou campeão geral, o Johnny disputou, né, foi lá, ganhou medalha de ouro e tal. E as meninas, a Larissa e a Eduarda, também foram por Tubarão. E o Juan Pereira e o Elton Barbosa foram por Criciúma. E também ajudaram o município a pontuar, se eu não me engano, eles ficaram em 7º no geral. Deram uma beliscadinha lá na pontuação. Infelizmente, o Elton Barbosa já vai novamente competir por outra cidade, né? Ele já fechou, na verdade, assim, essa demora da fundação dar uma resposta aí para ele. Os municípios, e aí, como é que é? Né? É aquele negócio, ou tu toma a decisão, ou tu tem a chance de ganhar alguma coisa ou ficar sem nada. Então, Tubarão e Criciúma, eles têm uma lei municipal do Bolsa Atleta lá que nós vamos tentar implantar aqui em Rio do Sul. Não, nós vamos tentar, nós vamos a forra, mas... Já existe em Rio do Sul? Já existe, mas nós não da forma como ela é para ser. Né? Para igualitar, para deixar todo mundo igual, né? Uma coisa mais justa. Porque da forma que se vem sendo feito hoje em dia não é muito justa. Não é nada justa, na verdade, né? Mas então, temos o Johnny... Vai para o OLESC também? Não, o Johnny não tem mais idade de OLESC. O Johnny é joguinhos. Mas o Johnny, ele vai ficar pro Rio do Sul esse ano, porque o combinado com o técnico de Tubarão era OLESC, né? Então, assim, até teve uma proposta muito boa, né? Por exemplo, se ele ganhasse uma medalha de ouro nos joguinhos esse ano, Tubarão pagaria para ele ano que vem R$800 mês.
né, em virtude da lei do Bolsa Atleta. Então, para ele era um negócio. Mas vamos ver o que vai dar aqui em Rio do Sul, né? E nada. O Johnny é um cara que ele tem mais 2 anos de joguinhos ainda. Uhum. Então, se esse ano não fechamos aqui, se Rio do Sul não fizer uma proposta muito boa, infelizmente esse atleta vai ter que tomar o rumo dele e ver o que é melhor para ele, né? Mesmo assim, ainda sem estar tudo fechado, tudo caminha para Rio do Sul ter uma equipe de nível bom na UNESC, né? É que assim, é muito relativo. Como eu te falei, como é que tu vai enfrentar uma equipe que nem Tubarão, que cata os atletas das outras equipes? Rio do Sul não paga nada, certo? Certo. Então eles convidam o Elton. Fecharam com o Elton, que é o cara que vai ganhar o peso dele, ou que é uma grande possibilidade de medalha. Então eles já quebram a nossa equipe aqui. Daí eles pegam e catam de Joinville, catam de Blumenau. Talvez não, Joinville e Blumenau não. Mas eles vão pegando os atletas que têm a mesma situação do Elton. Pega o atleta de Florianópolis, que Florianópolis está quebrado esse ano. Né? Eles vão pegando os municípios que tá o peso lá. Fazem a proposta pro cara. Esse cara aqui ficou campeão estadual ano passado, então eles vão catar ele. E vão catando em todos os pesos. Então eles criam uma equipe invencível, que é o que Florianópolis faz nos Jogos Abertos. Né? Até agora fazia, esse ano não vai fazer porque, né, as contas de Florianópolis lá... Mas Florianópolis o que fazia? Não fazia trabalho nenhum dentro do município, mas quando chegava, investia uma Babilônia em atletas de fora. Contratava a seleção brasileira toda para trazer, né, e ficava uma equipe invencível. E daí depois ainda ficava, né, fazendo onda lá com atleta que nem era deles. Já aconteceu Florianópolis ser campeão no Bolão 23 e se procurar em Florianópolis não acha uma pista de Bolão 23, um clube de Bolão, né? Pois é, daí, aí nós levamos, né? Qual é a vantagem disso? O que fica para a cidade? Nós temos exemplos na nossa cidade aqui que segue essa ideia. O que fica para a cidade? Bom, a filosofia de equipes também não está fechada então para joguinhos abertos e jogos abertos também, né? Não, a princípio eu assumi o compromisso com a fundação de joguinhos. Uhum. Só que é uma idade muito complicada, porque assim, joguinhos entra o quê? Até 18 anos. Mas o cara que tem 16, ele já tem que começar a trabalhar, né? Os pais exigem que o cara trabalhe, o cara estuda, já está se formando no 2º grau, alguns já estão começando a faculdade. Então assim, é difícil tu manter um atleta desse, né? Porque a vida dele começa a tomar rumo, né? A vida que o cara começa a pensar já numa profissão, né? Já pensar numa universidade. Então assim, o município ele tem que amparar o cara, né? Dar um amparo para que consiga manter esse tipo de atleta, porque isso não adianta, né? Tu pega um atleta lá com 7 anos de idade, quando ele chega nessa idade, ele para. Já aconteceu várias situações comigo. Por exemplo, esse ano a minha equipe quebrou um monte. Eu tinha o Anderson Kikonaga, que é um menino muito bom, que está nessa situação. Tinha o Richard, tinha o Maico. Eu perdi todos os atletas, perdi uns 3, 4 atletas nessa idade. Então assim, eu tenho o Johnny, eu tenho os outros piá ali que estão começando agora, assim, que dá para arriscar, mas não são É uma equipe mediana, não é uma equipe de alto nível como seria se eu tivesse conseguido manter essa galerinha aí. Uhum. Bom, Cleiton, para a gente ir encerrando a nossa entrevista, gostaria que você falasse rapidamente para a gente do Karatê em nível nacional e internacional. Como é que está a modalidade? Está se preparando para um passo maior? Como é que está tudo isso? Bom, o Karatê, vamos por etapa, né? O Karatê de Santa Catarina é o melhor Karatê do Brasil. Em virtude do quê? Que esses atletas que são importados, né? Eu vou dar o exemplo da Valéria Kumizaki, que disputa por Itajaí. Ela é de São Paulo, mas ela mora em Itajaí, ela é contratada por Itajaí, é federada em Santa Catarina, então ela defende a seleção catarinense. Temos a Lucélia Ribeiro, que é a esposa do Douglas, que é a atleta de maior respaldo, é a única tetracampeã pan-americana, né, na categoria feminina. Então, disputa por Santa Catarina, está federada em Santa Catarina. E assim, exemplo de outros atletas que os outros municípios fazem, trazendo para disputar jogos abertos aqui, federa aqui. Então nós temos uma seleção, como os caras estão federados aqui, eles disputam o brasileiro por Santa Catarina. Então assim, Santa Catarina já é forte, o Karatê de Santa Catarina já é forte. Se não tivesse esses atletas, fazendo uma análise geral, nós temos atletas muito bons no estado. Exemplo do Edemilson, do próprio Luciano Nardes de Blumenau, o próprio Douglas Brause de Florianópolis, né? Mais masculino. Feminino, temos também atletas de nível, mas não tão um nível não tão elevado que nem o masculino.
O Brasil, né, se tu for analisar o histórico do Brasil em questão de campeonatos mundiais, nos últimos anos o Brasil vem beliscando. Né, conseguiu medalha com o Douglas, conseguiu medalha com a Lucélia. Começou lá atrás com a Cissa, né, com aquela galerinha, Didi, né, o pessoal que está dentro do karatê aí conhece esses atletas. Mas o Brasil está em ascensão no karatê mundial. Né, mas é um trabalho que tem que ser feito, até porque o que acontece parece que é uma cultura. O que acontece dentro do município acontece a nível de estado e acontece a nível de confederação. Eu vou comparar com o atletismo. O cara que ele consegue se classificar para um brasileiro de atletismo, a confederação de atletismo, ele banca ele em tudo. O cara que, no atletismo, o cara que é atleta de seleção catarinense, ele não desembolsa nada para disputar competições nacionais, né? Então, assim, essa é a dificuldade do karatê. Por exemplo, o cara, eu vou dar o Edemilson, ele vai para o Mundial. A confederação agora mudou a diretoria lá e tal, já está com uma visão nova. Mas o cara tava 20 e poucos anos, tipo o Eurico Miranda, assim, um cara que, né, que atrasa o esporte. Vira uma ditadura, então os caras acabam usando essas entidades para se beneficiar financeiramente, desvia o dinheiro, né, o dinheiro que seria para investir nos atletas, os caras embolsam, né, tem tudo isso, a gente sabe que isso acontece e não pode deixar isso debaixo do tapete. Né? Bom, Cleiton, modalidade ainda não é olímpica, né? Não é olímpica, mas tem tudo para agora, né? Pô, sinceramente eu não sei por que não é olímpica. É uma modalidade tecnicamente muito boa, né? Ela tem todas as condições para ser olímpico, até em questão de regra, né? Em questão de respaldo, de requisitos que o COI utiliza. Até mandei um e-mail pro COI há 10 anos atrás já, para ter uma ideia, perguntando por que o karatê não era olímpico. Eles explicaram, né, que isso é uma questão política, né, porque a Olimpíada ela é um grupo fechado, para que entre alguém na Olimpíada tem que passar por um conselho, né, de repente alguma modalidade até tem que ser destituída da Olimpíada para que outra seja inserida. Né, existe projeto para o karatê entrar na Olimpíada, para o futsal entrar na Olimpíada, né, e parece que agora tudo está se encaminhando para que em 2020 o karatê seja olímpico. Parece até que agora em 2016 é para entrar como modalidade de apresentação, semelhante ao que acontece aqui no estado, né, Jogos abertos e outras competições. E 2020, né, se isso se consolidar, nós teremos o Edemilson lá representando o país numa Olimpíada. Vamos ficar na torcida e vai dar um upgrade também para a modalidade em todo o país também, né? Exatamente. Bom, Cleiton, para a gente fechar de vez nosso bate-papo, Escolinhas em Rio do Sul. Quem tem interesse de participar, de iniciar na modalidade, como é que faz, os horários, locais de treinamento? Nós temos a nossa escolinha lá na Associação de Moradores do bairro Eugênio Schneider. É bem simples. Sobe a Unimed, vai até o final da rua, pega a direita, ali é a associação. Então o karatê a nível de escolinha, ele acontece toda terça e quinta, das 19h30 às 20h30. É vaga limitada, eu também não posso deixar isso muito aberto, porque senão, né, umas 40 vagas, tem mais umas 10 vagas lá sobrando para o pessoal que tem interesse. E a nível de rendimento, né, nós temos 5 dias de treinamento, só não treinamos no domingo e na sexta-feira. Os outros dias todos tem treino, o pessoal cumpre um programa de treinamento, né, o que justifica os nossos resultados. Na Associação de Moradores do bairro Eugênio Schneider, subindo ali a Unimed, logo que começa o asfalto, na vez de virar à esquerda, vira à direita, que fica fácil. Tu vai até o final da rua, tem um T lá, né? Uhum. Ou tu vai pra direita ou tu vai pra esquerda. Indo pra direita, encontra o karatê. Associação do bairro Eugênio Schneider, bem fácil de encontrar. Cleiton, obrigado pela sua participação, foi muito bom o nosso bate-papo, esperamos durante a temporada novamente recebê-lo aqui para trazer boas informações do nosso karatê. Com certeza, muitas boas informações virão. E eu agradeço também a oportunidade, né, de nós estar divulgando a nossa modalidade através desse meio de comunicação, desse bom trabalho que vocês efetuam aí. Tá certo. Este Cleiton Escofa, o treinador e responsável pela modalidade de karatê aqui na cidade de Rio do Sul. E assim a gente vai encerrando mais um programa Concentração. Na próxima sexta, às 18 horas, tem mais uma entrevista especial.
Este áudio de a entrevista também vai estar disponível no site Esporte Alto Vale durante o final de semana. No início da semana que vem a gente vai estar colocando o mais rápido possível para o pessoal também acompanhar novamente. A gente agradece novamente o Cleiton. Desejamos a todos um bom restinho de sexta-feira, um ótimo final de semana. E na segunda tem mais esporte aqui na Unidade FM, em 7h40 no Manhã Esporte. A todos, um ótimo final de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Notícias, entrevistas especiais, resultados e o pré-jogo das partidas e competições do final de semana. Isso tudo você acompanha todas as sextas-feiras a partir das 18 horas no programa Concentração. Apresentação de Daniel dos Santos, aqui na Unidade FM, onde você ouve a diferença também no esporte.